Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração Missionários da Luz. Então vamos respirar bem fundo, vamos relaxar, tentar esquecer os problemas lá fora e aqui renovar as nossas energias. E para isso, pedimos permissão a Deus, a Jesus, amparo aos guias e protetores desta casa, para que possamos absorver a lição de hoje. E assim, oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E assim passamos a palavra ao nosso amigo Nazareno, nosso irmão Nazareno, perdão das ofensas do Núcleo Espírita Fé e Caridade. Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos. A gente agradece, primeiramente, o convite da casa, este local onde a gente sempre é muito bem recebido por amigos, do mesmo ideal com o qual nós trabalhamos, na busca sempre de crescer e amadurecer. Porque se estamos aqui é justamente para isso. Nessa busca incessante que muitas das vezes achamos que temos que desistir, porque não estamos tendo uma contrapartida daquilo que viemos ou daquilo que estamos fazendo na direção do que queremos. E o que acaba acontecendo é que muitas das vezes a gente não espera o tempo para que a gente possa ter as respostas necessárias para os nossos anseios e para que as nossas preces sejam sempre bem ouvidas, porque sempre o são. Hoje, então, vamos falar aqui do capítulo 10, no Bem-aventurados os misericordiosos. Lá no item 14, a instrução dos Espíritos, tem lá, perdão das ofensas. Um item que, se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vê que não é fácil de falar sobre isso. Justamente porque mais fácil fica quando a gente consegue, no caso, falar de algo que a gente já está a caminho da edificação. Mas quando a gente vai falar de perdão, que é algo muito difícil para nós, na situação a qual nos encontramos ainda, em termos de entendimento, então realmente é um assunto que é difícil de se colocar justamente por isso. Pelo fato de que ainda nos toca muito aquilo que a gente ainda não consegue, por vezes, fazer. Mas estamos na busca, estamos no caminho e precisamos, de uma forma ou de outra, sempre estar buscando, sempre estar nos esforçando para melhorar esse entendimento. Sejamos, no caso, sempre ajudados, tanto pelo nosso irmão maior, como pela espiritualidade amiga que nos assiste. Então ele diz lá, Jesus pergunta a Pedro, certa feita, quando Pedro pergunta para ele quantas vezes, mestre, é necessário perdoar, e Jesus fala para ele, tranquilamente assim, ele diz assim, 7 vezes,
daí ele diz, não somente 7 vezes, mas perdoar quantas vezes for necessário. Por que ele quis dizer isso? Muitas das vezes a gente tenta fazer uma conta lá de quantas vezes seria aquilo que Jesus falou naquele momento, mas ali ele estava usando simplesmente algo para que pudesse ser entendido naquela época, para aquelas pessoas as quais estavam ali, para demonstrar e fazer uma amostragem do que é o perdão. O perdão é, na verdade, nós temos que perdoar indefinidamente, sempre. Temos que buscar essa força dentro de nós, essa força juntamente com os espíritos amigos, com Deus, para que possamos realmente fazer essa travessia, que não é muito fácil. E, na maioria das vezes, a gente escuta assim, eu perdoo, mas eu não quero mais nem ver a cara do sujeito lá na frente. É natural isso? É que talvez o perdão nosso ainda seja esse superficial, que não alcançou ainda o coração, não alcançou ainda a força necessária para que ele realmente fizesse bem a quem? Aquele a qual nós estamos perdoando? Não. Que ele fizesse bem primeiramente a nós. Porque o perdão é necessário a nós, a cada um de nós. Porque enquanto eu estiver, no caso, em dissídio, enquanto eu estiver em conflito com alguém, com certeza a gente está amarrado. E a partir do momento em que nós perdoamos, o que acontece? Nós saímos dessas amarras, essas correntes caem. E daí então é o momento em que eu me sinto livre. É neste instante qual a gente começa a caminhar livremente. Quando perdoa. Pena que para nós aqui o perdão tem uma outra conotação. Porque a maioria das vezes a gente até aprendeu lá atrás de que não tinha que ser fraco, que a gente tinha que aguentar, não tem que perdoar. Mas perdão não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com algo nesse sentido. O perdão sim tem algo a ver com entendimento. Quando eu entendo, primeiramente em mim, que eu tenho essas dificuldades e que também posso estar criando algum problema, alguma dificuldade a outrem, eu começo a entender que se o outro necessita do perdão, eu também. Eu também necessito porque eu também crio essas dificuldades a outras pessoas. Muitas das vezes, com uma palavra mal colocada, a pessoa já é mais suscetível. O que acaba acontecendo com ela? Ela acaba não aceitando. E o que eu faço? Justamente pelo imediatismo nosso, de sempre revidar ao pé da letra, eu já acho que a pessoa tinha que ter me entendido. E muitas vezes não é assim. Eu preciso ver qual a condição daquela pessoa, como que ela se encontra naquele dia, naquele momento. Olha como é interessante isso. Porque a gente só olha para a gente. Eu quero muitas das vezes ser perdoado, quero ser amado, quero ser compreendido. Naquele momento em que eu estou com a maior dificuldade possível de me entender, eu mesmo. E quero que o outro me entenda. Agora, virando a situação, eu não aceito que o outro não me entenda. Eu quero que ele me aceite da forma como eu falei, da forma como eu disse. É a mesma coisa. Enquanto eu não estiver apto a entender este lado,
essa dificuldade que o outro tem, que é a mesma dificuldade que eu tenho também, a gente não sai dessa situação. Por isso que o Cristo nos convidou lá atrás. Perdoa. Perdoa teu irmão enquanto está a caminho. É melhor, é mais fácil. Porque ele sabia o que estava dizendo. Esse sol resplandecente que está aí nos iluminando o tempo todo, sempre nos trouxe, pelo Evangelho, nos trouxe esse caminho de luz, esse caminho leve, ao qual muitas das vezes a gente nem olha. Em outros momentos, quando a gente está bem, está tudo bem, não precisa. Não, agora eu nem preciso. Eu vou precisar do Evangelho no momento que estou ruim. Será? Será que no momento em que eu estou em condições de entender algo, não seria mais fácil eu vir beber desta água cristalina, que é o Evangelho, para aprender a ter uma vivência melhor comigo e com os meus irmãos de caminhada? Porque é dessa forma. O que acontece conosco? Nós estamos sempre nesses conflitos justamente por falta de entendimento. Na maioria das vezes a gente não entende o que o outro está falando, não entende nada. E a gente já vira o disco. Não queremos mais saber. Não paramos um instante para pensar assim: por que eu estou aqui? Aqui nesse planeta? Nesta encarnação? Eu estou aqui justamente por um perdão de nosso Pai maior, que me perdoa as minhas faltas, as minhas dificuldades, e diz assim: vai, filho, renasce novamente lá e começa tudo de novo. E ainda me dá para mim o quê? Me dá, coloca um véu de esquecimento sobre as minhas faltas, para que eu possa praticamente começar do zero e reaprender a entender os outros, a me tornar uma pessoa melhor a mim mesmo. Mas essas reflexões a gente não costuma fazer, porque a gente quer as coisas prontas. Nós queremos que tudo aconteça da forma como nós idealizamos, mas que aconteça de lá para cá, porque eu não tenho condições, mesmo idealizando, eu não tenho condições de fazer. Então o que eu quero? Eu quero que as coisas sejam prontas, eu quero que todo mundo me entenda, e eu faço o quê? Eu continuo da mesma forma, não entendendo ninguém, não me esforçando para essas situações, e passando dificuldades, sim. Quantas dores eu poderia evitar pela minha forma de ser, de não aceitar o que o outro diz? Quanta coisa poderia mudar dentro do meu lar se eu entendesse melhor, se eu falasse num tom a qual não extrapolasse ou não ofendesse o ouvido daqueles que estão me ouvindo? Isso a gente muitas das vezes não pensa, não para. Mas é justamente esse o caminho. Perdoar é todo dia, é toda hora. Há situações em que nós precisamos criar coragem de todos os dias pensar assim: amanhã eu vou encontrar aquela pessoa que eu não queria encontrar mais, mas num momento ou outro eu vou encontrar, e que assim seja, que eu encontre ela, e no momento em que eu encontrar ela, eu consiga reunir forças, pelo menos de olhar, pelo menos de dar um bom dia. Aí começa realmente a se desfazer, muitas das vezes, grandes mal-entendidos. Quantos irmãos consanguíneos, por uma situação, muitas das vezes boba, grotesca,
entram em discussão, entram em conflito e não se falam mais. Vai chegando mais próximo do fim da vida, aquilo pesa, porque pesa demais. E muitas das vezes quer pedir desculpas ou perdão, mas não acha jeito. Não é capaz de lembrar de que Cristo realmente já nos disse isso. Perdoa sempre, não 7 vezes, mas perdoa a vida toda, naquilo que tu pode, te torna mais indulgente, seja melhor, porque você não está sendo melhor que o outro, está sendo melhor para ti. Imagina a gente carregar um peso, uma energia dessa, por uma existência. Isso que estamos aqui justamente para aprender isso, para nos tornarmos melhores, para sairmos do lugar comum. Mas eu vou ter que ir lá abraçar? Não, não é essa a situação. É como a gente falou, o perdão é para mim. O perdão não é para o outro. Se eu não o perdoar, eu estou doente igual. E vou continuar adoecido. Por isso que tem aqui esses capítulos aqui, inteiros do Evangelho. Será que tem razão de ser? Claro que tem, pois é justamente para isso, para nos ensinar. Quantos exemplos a gente tem sobre perdão? Quando Paulo estava entrando nos portões de Damasco, que cai cego pela luz intensa do Mestre, que vem convidá-lo, e que ele fala com Ananias. Ananias era justamente a pessoa a quem Paulo estava indo, quando ainda se chamava Saulo, estava indo para prendê-lo. E depois de preso, provavelmente ia tirar a vida dele. Ele estava indo buscar Ananias. E Jesus diz assim: Ananias. E Ananias, como um grande ser, eis-me aqui, Senhor. Ele diz assim: está vindo aí alguém muito especial, ao qual você vai fazer enxergar de novo. Vai ser por tuas mãos. O que era isso? Porque Ananias sabia da vinda de Paulo ao encalço dele. Então eu, nesse caso, não, mas o cara queria me matar, então eu não vou. Não. Eis-me aqui, Senhor, e que seja feita a vossa vontade. Pois é isso que nós repetimos sempre no Pai Nosso, quando é dito aqui, quando é dito em casa, no momento em que eu vou me preparar para dormir, e que eu faça essa oração, que é chamada oração dominical, eu sempre falo isso: que seja feita a tua vontade, que o perdão seja igual. E a gente tem feito isso. É só nós parar para refletir e ver o que falta para nós conseguir fazer essa abordagem, não com o outro, mas comigo mesmo. Porque na maioria das vezes aquele que não perdoa, ou nós que não perdoamos, o que nós fazemos? A gente não admite nem para a gente mesmo. Então, é eu que muitas das vezes estou adoecido. Porque é como aquela velha história. Eu preparo um veneno e quem toma o veneno sou eu, mas eu quero que o outro lá adoeça ou morra. Mas quem está tomando veneno sou eu. A falta de perdão é justamente isso. Então, quando eu tomar consciência de que eu estou num caminho e estou com oportunidades a todo dia quando nasce o sol,
é uma nova oportunidade de eu perdoar. E a gente pensa, mas perdoar quem? Será que eu tenho um inimigo? Muitas das vezes a gente não tem um inimigo dessa forma, formalizado, mas temos aqueles que nós não nos lembramos e que muitas das vezes estão caminhando junto conosco e que muitas das vezes estão exigindo de nós uma retratação. Mas daí eu não sei, como é que eu vou entender, como é que eu vou ver isso? Basta a gente saber como que está a nossa vivência, o que está acontecendo ao nosso derredor. É de parar, mas será que eu perdoei a todos? Se eu não perdoei, não custa. No momento em que eu me recolho, dizer assim, não, eu vou perdoar aqueles que talvez eu não esteja lembrando. Porque aqueles cobradores que muitas vezes estão próximos de nós, aí sim. Aí eles vão dizer assim, olha, eu acho que o fulano ali não é todo de mal. Porque tudo, no momento, tem que esvanecer, tem que acabar. Só que a gente não se importa muito com isso, não. A gente vai levando, vai criando novas situações, vai colocando em cima aí outras capas, em cima daquilo, e vai deixando ali. Mas aquilo vibra sempre, não vai parar de vibrar, porque eu tentei esconder. E o pior é que eu não estou escondendo de ninguém, estou escondendo de mim mesmo. E isso um dia vem à tona, em forma de uma enfermidade, em forma de uma alergia, em forma de uma dor muito intensa. E eu atribuo isso ao quê? Muitas vezes o tipo de alimento que eu comi um dia antes, ou porque eu peguei um vento sul aí que me deixou meio ruim. Mas será que é isso? Vamos pensar nessas coisas. Nós temos que tentar sair de um lugar comum. Temos que pensar, mas o que eu posso fazer pelaquela criatura? Eu não gosto muito dela, mas o que eu posso fazer? É justamente orar por ela. Ter um bom pensamento. Acordar quando aquela criatura vem no nosso universo mental, que eu tenha força de fazer uma prece, que eu tenha força de pedir, Pai, abençoa aquele irmão, para que ele possa melhorar. Olha, aí, quando eu crio uma situação desta, predisponho o campo áurico daquela criatura a se abrir. E muitas das vezes, ela própria pode até vir me procurar para pedir esse perdão. Olha que coisa incrível isso. Porque a gente está dentro de uma mesma sintonia. Estando dentro de uma mesma sintonia, muitas das vezes aquilo que eu penso, aquilo que eu idealizo, na minha ideia, isso acaba acontecendo. Ele sente. Aquela pessoa, por que sente? Mas, como é que sentiu? Porque nós estamos ligados, nós estamos muito mais ligados do que qualquer outra coisa. Quer melhorar a situação? Se livra. Deixa esse peso não é teu. E isso nós temos que fazer quando? É todos os dias. E como diz aqui, 7 vezes? Não. Você vai fazer isso direto. A toda hora, a todo instante que você puder, que você lembrar, você perdoa e se auto-perdoa também. Daí sim, aí você vai andar por outros caminhos. As estradas melhoram. As situações passam a te ajudar. A vida se torna mais colorida, se torna melhor. Eu saio de uma situação aí doentia e volto a uma situação saudável. Começo a sair daquela interiorização de medo
de menos-valia, que é o que sempre acontece conosco. Nós estamos sempre dentro dessas situações. Estamos sempre criando muros. Estamos sempre com o pé atrás. Porque, porque tem que se cuidar. Por que eu tenho que me cuidar? O que eu temo de um igual a mim? Porque as pessoas estão muito difíceis. Não, mas eu não posso entrar dentro desse tipo de sintonia. Porque eu, como um filho de nosso Pai Amantíssimo, eu tenho que vibrar e agir como Ele. E vibrar e agir como Pai, Ele já nos mandou o exemplo, o grande exemplo que foi Jesus que esteve aqui conosco, exemplificando isso no dia a dia, perdoando Ele depois que nunca ofendeu ninguém, nunca, de forma alguma, naquele momento de maior dificuldade, ele ainda pede ao Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, para nos mostrar realmente o que nós temos que fazer. Mas então, ele pediu ao Pai que nos perdoasse. E nós o que fazemos? Quantas e quantas vezes a gente escuta assim, Deus castigou, agora sim, aquele ali agora recebeu o que merecia. Não, Deus não castiga ninguém, não. Essas semeaduras de dor e dificuldade, é nós que fazemos. É nós que fazemos no dia a dia. E infelizmente na frente isso aí vai germinar e na frente nós vamos ter que colher. E daí colhemos muitas vezes com imensas dores, com imensas dificuldades. E daí, nos achando ainda que somos os pobres coitados. É dessa forma que nós nos achamos. Deus esqueceu de mim. Quer dizer, a gente ainda acaba blasfemando contra a divindade, que é só amor e que nos colocou aqui com tudo que de tudo que nós precisávamos, nós tínhamos à mão. Mas nós fomos muito além. Nós começamos a destruir, nós começamos a nos tornar pessoas hipergastadeiras, revoltadas com tudo, não aceitamos as coisas como são. E aonde que nós fomos dar? É só nós olhar ao nosso redor, como é que estão as coisas. E como é que a gente consegue, como que a gente vai conseguir, no caso, ajudar a sair dessa situação? Aquela paz que eu desejo, ela precisa nascer aqui dentro. Senão não tem paz. E a gente escuta muito isso. Não, vamos sair pela rua para gritar pela paz, pela alegria. Certa feita, numa situação a qual convidaram Teresa de Calcutá para ela ir participar de uma manifestação que iria acontecer. E ela perguntou assim, mas a manifestação é a favor de quê? Assim, não, é a favor da situação, para nós sair dessa situação, para derrubar tal governo, assim, coisa e tal. Ela disse assim, o dia que vocês fizerem a manifestação para a busca do amor no coração de cada filho de Deus, eu sou a primeira a carregar a bandeira. Virou as costas e saiu em silêncio. Porque assim, nós vamos fazendo uma manifestação pedindo paz, mas nós não paramos para edificar essa paz dentro de nós, para edificar esse perdão dentro de nós. E daí então não tem como. Daí não acontece. Porque muitas das vezes a gente vê assim, mas as pessoas estão aí dentro de um inferno astral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
eu estou dentro de um mosteiro, estou dentro de uma casa espírita, estou dentro de uma igreja, aonde tem harmonia, mas eu continuo justamente nesse inferno. Por quê? Porque a situação é comigo, não é com o ambiente, não é onde eu me encontro. Em outras vezes a gente pode ver, a pessoa pode estar no local conturbado, de perturbação e coisa e tal, e ela está inteiramente tranquila, imperturbável, harmonizada. Mas o que é isso? Como que se alcança essa situação, essa paz de espírito? Essa paz de espírito se alcança trabalhando em mim. Ah, mas o fulano de tal agora está doente? Bem feito para ele. Será que se assim, não, agora está doente, então talvez seja a oportunidade que eu vou ter de poder ajudar. Não precisa ajudar ele a ficar lá, mas eu posso ajudar aqui com o familiar. Ir lá e dizer assim, olha, precisa ficar com ele lá, eu cuido aqui do resto. Tem teus filhos, eu posso ficar cuidando deles. Isso é uma forma de perdão. O perdão não é somente eu ter e diretamente me retratar ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou pedir para que a pessoa se retrate comigo. Mas eu posso fazer esse tipo de coisa. Isso é uma forma subliminar de perdão. E daí sim, quantas e quantas pessoas a gente conhece que muitas das vezes a gente fica até assim, mas como é que pode aquela pessoa? A pessoa não se incomoda, pô, o outro lá vive incomodando, vive fazendo isso, fazendo aquilo. E daí a gente vai falar com a pessoa diz, deixa para lá. Por que a pessoa fez isso? Porque é uma pessoa que já entrou dentro de uma situação na qual ela só exala amor, só exala harmonia. E daí o que acontece? Se a gente for olhar assim nas famílias, então na família sempre tem essas pessoas, eles são ímãs. A gente chega, a gente quer ficar pertinho, quer se encostar na pessoa. As crianças vivem ao redor. Por quê? É o que eu exalo. Aquilo que eu exalo, ou eu agrego ou eu desagrego. Então a gente tem que pensar, como que está a cabeça de uma pessoa que não perdoa, que tem a malquerência em si? Como está ela? O que eu posso para ajudar ela? Mesmo que eu não tenha algo contra e que não fiz nada e ela nem ela para mim, mas o que eu posso fazer para ajudá-la? Justamente pensando assim, essa pessoa não tem jeito mesmo? Não, ao contrário. É isso que a doutrina nos ensina. E a gente que começa a raciocinar a partir do instante em que aprende um pouquinho sobre a vida, aí sim, a gente não pode prescindir de dizer assim, que Deus abençoe aquela criatura. Se hoje ela está passando por uma perturbação, que eu possa, num momento ou outro, ser a ponte para que ela atravesse para um momento melhor de harmonia, de paz. E isso é assim, imagina, se todos pensassem dessa forma, se todos exalassem essa vontade de que a paz, de que o amor que precisa se sobressair, que precisa renascer nos corações, se todos pensassem e agissem dessa forma, nós estaríamos muito melhor. Infelizmente, muito melhor. Os hospitais não estariam tão cheios como estão. E talvez nem as casas de detenções. Mas na maioria das vezes a gente escuta algo, uma notícia ou qualquer coisa, e nós já condenamos também. Estamos sempre a condenar. Quer dizer, a partir do momento que eu condeno, eu já me enrolei junto. Eu estou junto naquela situação, uma situação difícil. A gente pode dizer assim que é um lixo mental.
E eu estou trazendo para mim. Será que é isso que eu quero? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Esses perdões aqui das ofensas que são nos feitas, muitas das vezes, na maioria das vezes quem se ofende é nós. Por não compreender, por não aceitar. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que fazer uma revista, primeiramente em mim, e ver se realmente aquilo que a pessoa falou, muitas das vezes, não é o que eu tenho realmente, ou se não fui eu que provoquei a situação para que hoje nós não nos encontremos mais e não consigamos mais nos dar bem. Então, fica a reflexão. Peguem o Evangelho, leiam, vão atrás, se aprofundem nisso aqui, porque no princípio aqui ele diz assim: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós não nos esqueçamos disso. Porque esses 77 vezes quer dizer o quê? É infinito. Eu tenho que perdoar toda hora. Para que eu tenho que perdoar? Para que eu possa ter a minha saúde mental intacta, bem. Caso contrário, quem vai adoecer sou eu. Muitas vezes nem é o outro, é somente eu. Que Deus nos abençoe, leve essa reflexão com vocês e que Jesus possa abençoar cada coração que aqui se encontra. E aqueles que não puderem estar aqui, que também recebam essa força do nosso Pai maior. Muito obrigado e uma boa noite a todos.